Olá pessoal, aqui é o Everton, eletricista residencial de Manaus. Eu estou fazendo esses vídeos para que as pessoas venham conhecer melhor o meu trabalho de instalações elétricas residenciais e comerciais. Então, basicamente, o cliente ligou para mim, o professor Ricardo. Ele queria que eu fizesse esse serviço aqui para iluminar esse pátio dele. Ele estava sentindo a necessidade de iluminar esse pedaço aqui, ó, desse pátio, que estava bastante escuro. E como se trata de uma casa alugada, então ele não queria fazer investimentos pesados, né? Todo mundo sabe que quando a gente investe muito pesado em uma casa alugada não vale a pena, né? Porque você não vai levar nada depois. Precisaríamos colocar uma iluminação que não gastasse tanto dinheiro, mas que ficasse com uma iluminação que viesse atender a necessidade do seu Ricardo. Então eu medi essa parede aqui, a largura dessa parede e mais esse comprimento aqui até essa coluna aqui, que deu aqui 8,40, deu cerca de 39,40 metros quadrados. Eu arredondei para 40 metros quadrados. O objetivo dessa medida é justamente para eu saber a quantidade de intensidade luminosa que eu vou precisar aqui para esse ambiente. Então, lembrando que eu não sou nenhum técnico em luminotécnica, mas não é porque a gente não trabalha em nenhuma área específica que significa que você não pode utilizar essa área ao seu benefício próprio. O eletricista, todo eletricista, ele precisa ter, né, um pouco de noção de luminotécnica. Querendo ou não, ele precisa saber sobre essas informações. Eu escolhi esse site aqui, que é uma calculadora de lumens. Através dessa quantidade de lumens, você vai saber quantas lâmpadas você vai precisar adicionar aqui nesse ambiente, quantas lâmpadas, e também tem que equilibrar também essa quantidade de lâmpadas pela quantidade de luminárias que a gente vai adicionar aqui. Eu selecionei aqui a área externa, coloquei 40 metros quadrados, a cor do teto, tonalidade média escura. Não vai haver uma reflexão, né? Não vai haver um reflexo, pelo menos por parte do teto, já que é uma escuridão total na parte da noite. Já a cor das paredes, eu coloquei aqui uma tonalidade meia clara. Como podemos ver, a parede dele não é totalmente escura, é uma cor meia clara. Coloquei aqui uma intensidade suave, porque ele não queria muito forte também. A necessidade dele é mais para ele conseguir fazer alguns serviços ali, varrer as folhas, essas coisas. Então ele não precisa de uma iluminação muito forte. Então a quantidade de lumens foi cerca de 3.470 lumens. Eu sugeri para ele comprar duas lâmpadas de 15 watts. Cada lâmpada de LED de 15 watts equivale aí, não é pela potência que nós vemos a quantidade de lumens, tá? E sim pela essa própria informação em lumens você encontra na própria lâmpada. Então não é pela potência que você vê isso, mas eu estou dizendo aqui que a lâmpada, essa lâmpada de 15 watts, ela tem cerca de 1.513 lumens, uma coisa assim que eu acabei esquecendo, mas vamos arredondar para 1.500 lumens. Então eu sugeri duas lâmpadas que bate aí cerca de 3.000 lumens. Ainda estava faltando 476 lumens, mas como não se tratava de uma iluminação muito forte que ele precisava, então eu decidi optar por duas luminárias tipo tartaruga. Eu conseguiria inserir essas lâmpadas dentro dessa tartaruga sem nenhum problema. Mas o cliente, ele acabou sugerindo que não queria duas lâmpadas, apenas uma, e por questões financeiras, né? Então quem manda é o cliente, né? E nós respeitamos a decisão dele, e além do mais, ele pode depois adicionar mais luminárias, porque nós temos aí um cabeamento de 1,5 milímetros, e esse cabo ele tem aí uma capacidade de corrente de até 1.900 watts de potência. Então não tem problema nenhum de adicionar mais luminárias, já que, por exemplo, se quisermos colocar 4 luminárias dessa, só dá 60 watts. Então a diferença é enorme, né, de 60 watts para a potência que o cabo suporta aí de até 1.900 watts de potência. Só que o cliente queria que ficasse uma coisa bem fácil, né, que essa iluminação aqui ligasse automaticamente. Então eu sugeri para ele colocar um fotoelétrico. E como existe esse fotoelétrico ele suporta aí cerca de 1.000 watts de potência. Então se eu for mensurar mais luminárias, mais potência em iluminação, eu tenho que mensurar baseado na capacidade que esse fotoelétrico consegue suportar, e não pelo cabo, né? Essa é a lógica.
É uma luminária tipo tartaruga, muito conhecida como tartaruga. Coloquei aqui um cabo PP de 2 vias, de 1,5 milímetros. Esse cabo PP aqui, quando você não tem estrutura pronta, então é muito bom você utilizar cabo PP, que assim ele aguenta muito mais tempo os intempéries daquele ambiente ali, que nesse caso aqui vai receber sol, chuva, né, poeira. Então colocar um cabo PP é a melhor opção quando não existe ali uma infraestrutura. Como você pode ver, eu adicionei a luminária, furei a parede, instalei a luminária, adicionando 2 buchas ali S6. Fui fixando o cabo nas próprias hastes ali da cerca elétrica e para amarrá-la ali em cada haste dessa eu usei a braçadeira de nylon e fui levando o cabo. Observe que o cabo fica bem camufladinho ali, não ficou feio, mesmo não tendo infraestrutura, mesmo sendo uma instalação aparente, ainda assim você pode ver que não ficou feia essa instalação. Eu arranquei ali uma peça ali do tabique desse forro. Esse forro aí eles vão tirar brevemente para adicionar PVC, que o cupim destruiu esse forro, então não tinha problema de arrancar ali uma peça dessa. Lógico que eu pedi autorização do cliente, né, primeiro. O cliente ele falou que eu deveria me preocupar, na verdade, era com o desabamento desse forro aí, né? Aí, só que eu olhei, a estrutura dele não está tão, apesar do cupim ter detonado praticamente tudo, mas ainda assim ele ainda está seguro. Agora eu vou fazer uma simulação, a instalação já está pronta. Observe que eu coloquei aqui a luminária, ó, a luminária é bonita, não é feia. Deixei o cabo bem esticadinho, bonitinho e coloquei o fotoelétrico bem acima da luminária. Tem alguns eletricistas que acham que é proibido instalar fotoelétrico acima da luminária devido à própria luminária acabar influenciando no fotoelétrico e esse funcionamento não ficar tão eficaz. O fator principal aí não é o distanciamento, né, que você vai colocar o fotoelétrico em relação à luminária, e sim o posicionamento que você vai adicionar. Se você colocar esse fotoelétrico abaixo da luminária, então a intensidade luminosa aqui da lâmpada vai interferir com certeza no fotoelétrico, porque fica na parte de cima do fotoelétrico o sensorzinho dele, né? O foto dele ali fica bem logo acima, bem na parte superior, então ele vai sim com certeza ser afetado se você coloca abaixo do nível da luminária. Mas quando adicionamos ele na parte de cima, observe que a luz ela não consegue bater ali nessa parte superior por causa da base dela aqui, ó, né, que escurece, né? Então nós fizemos aí o teste, eu consegui fazer o teste aí simulando aí uma escuridão à noite, né? E observe que ela funcionou perfeitamente. E se a luz influenciasse no fotoelétrico, ela não desligaria. Isso que seria a realidade. Se caso fosse influenciar mesmo nessa questão, ela não ligaria. Então é na posição do fotoelétrico que você precisa estar atento, né? E não em relação ao distanciamento entre a luminária e o fotoelétrico, beleza? Então observe bem aí como foi feito o teste. Aí eu me atrapalhei um pouquinho, né? A luva caiu. Aí o cliente acabou me ajudando aí, ó. Ele juntou a luva, me passou a luva aí ainda se ofereceu em filmar pra mim. Olha, esse cliente é muito legal, gostei demais deles. Pessoas muito legais. Observe que ela apagou, viu? Então a luz dela não está influenciando no fotoelétrico devido à forma como eu instalei, né? Agora se eu tivesse colocado ela bem aqui, ó, aí sim, aí você ia ver que ia dar problema, tá? Então, para quem é eletricista aí e não sabia desse macete, acabou aprendendo aí a instalar fotoelétrico de forma correta. Aí o que eu mais gostei é que eu fiz um pedido aí do cliente para ele se ele poderia fazer um feedback, dizendo se ele gostou ou não gostou, e mostrar como é que ficou, né? Que eu saí daí e não cheguei a ver como é que ficou essa iluminação e queria saber como é que ficou, se ele gostou da iluminação, se ficou realmente iluminado. Aí, então você vai ver aí o feedback positivo aí do professor Ricardo. Então, gente, aqui ó é o serviço do Everton, que é eletricista profissional, tá? Ele veio aqui na minha casa instalar essa iluminação nos fundos da casa e ficou um serviço muito bem feito. Eu recomendo. Muito cuidadoso, muito atencioso e muito profissional. E a mão de obra também é um preço bem acessível.
Eu recomendo.